Jornalismo. Onde não? Lula foi à Ásia para visitar a Índia, onde está, e depois vai à Coreia do Sul. A participação dele na Coreia do Sul é exclusivamente voltada para comércio e também para negócios que ocorrerão a partir disso. E é inevitável, aliás, que contratos sejam firmados, porque 300 empresários brasileiros seguiram com Lula nessa empreitada. Na Coreia, portanto, o assunto será investimento coreano no Brasil, em tecnologia, investimento coreano em áreas onde o Brasil tem muita dificuldade de desenvolvimento por falta de recursos, às vezes, mas também em outras vezes por falta de vontade, de prioridade, de decisão para que haja investimentos na área tecnológica. Por outro lado, na Índia, a conversa será diferente. Já tem sido, inicialmente, publicamente, esta quinta-feira foi dedicada à inteligência artificial. O Lula discursou, falou dos perigos da inteligência artificial, inclusive no campo político-eleitoral, as mentiras, as trucagens, tudo aquilo que a inteligência artificial permite num nível ainda desconhecido, mas que já tem sido um mecanismo, um instrumento. Nós já citamos aqui o que aconteceu na Indonésia, né? E o quanto aquilo, mesmo todo mundo sabendo, é o Sukarno, mas todo mundo sabia que o Sukarno morreu faz tempo, mas ele dizendo apoio tal candidato, e todo mundo sabendo que não era ele quem estava dizendo aquilo. É óbvio que aquele vídeo não era real, era inteligência artificial, mas mesmo assim aquela mensagem provocou efeitos emocionais, psicológicos na população. Entrou nas pessoas e conscientemente, racionalmente, sabendo que aquele não era Sukarno, a mensagem foi absorvida. Então, não se trata apenas do truque puro e simples, com toda a pretensa perfeição tecnológica, mas a possibilidade de uma mensagem ser entregue, ser introduzida no inconsciente coletivo. É como se no Brasil Getúlio Vargas aparecesse dizendo eu apoio o candidato. Todo mundo sabe que não é o Getúlio Vargas. O sujeito que ele está dizendo que apoia era um bebê ou uma criança, ou nem havia nascido quando o Getúlio tirou a própria vida. Todo mundo sabe. Mas aquela mensagem, ela é portadora de um poder de convencimento. Ela influencia a disposição das pessoas, que acabam absorvendo, ainda que inconscientemente, a mensagem de um Getúlio Vargas inexistente, de um Getúlio Vargas virtual, que nunca teria dito aquilo que a inteligência artificial disse. Então Lula pede regulação. Quando ele diz que a ONU deve comandar esse jogo, é uma ilusão. É uma ilusão. Ninguém leva a ONU a sério, a não ser quando é conveniente. E qualquer iniciativa só será levada a sério com consenso no Conselho de Segurança. Aí sim, se China, Rússia, Estados Unidos, principalmente esses três, Inglaterra e França têm poder de veto, mas nunca vetam, a não ser em casos excepcionalíssimos, a posição defendida pelos Estados Unidos. Então, se esses três concordam, aí você tem uma decisão de alcance considerável.
Agora a ONU, secretário-geral, ou uma decisão por aclamação na Assembleia Geral, isso é nada. Nada. As empresas de tecnologia vão receber com um riso sarcástico qualquer recomendação da ONU. Isso tem de ser feito país por país. Deve haver acordos internacionais entre países, não via ONU. A ONU é irrelevante nesse jogo. Mas o Lula fala de ONU porque insiste na história de que precisamos retomar o multilateralismo em termos econômicos, em termos de produção, em termos de cadeia de produção, em termos de sistema de produção e de relação entre capital e trabalho. O multilateralismo nada mais é do que um eufemismo idealizado, né? Dourador de pílulas para a divisão internacional do trabalho. Algo que interessa muito à China, porque ela está ganhando esse jogo. Agora, sem essa de apresentar o multilateralismo como o mundo ideal, o mundo a ser reencontrado. Até porque, quando havia aquilo que chamam de multilateralismo, e que nunca foi, sempre foi um jogo entre centro e periferia, entre países desenvolvidos e países pobres, entre países que produzem valor agregado, industrializados e que dominam o processo de produção tecnológica, e os países que compram, quando podem, essa tecnologia e que vendem os minérios essenciais para essa tecnologia e a comida essencial para a vida. Esse é o jogo. Nunca houve o multilateralismo que é apresentado de maneira idealizada. Lula encontrou-se com Macron. E Macron disse, sim, nós vamos fazer um paredaço, um muro de contenção para a inteligência artificial, vamos controlar. É preciso deixar claro, do ponto de vista tecnológico, nenhuma iniciativa terá sucesso sem que haja um amplo acordo, rígido, entre países. E é imprescindível que os Estados Unidos participem desse acordo, porque estamos falando de produção de tecnologia. É imprescindível que a China participe desse acordo. Imprescindível. E aí, claro, é importante, não imprescindível, mas é importante que a Alemanha participe desse acordo, que a Índia participe desse acordo, que o Brasil participe desse acordo, mas Estados Unidos e China são imprescindíveis. Então não adianta o Macron dizer vamos fazer, vamos acontecer. Agora, Lula e Modi, à parte tudo aquilo que vai ser anunciado, olha, o Brasil deve procurar incrementar suas relações econômicas, não só comerciais, especificamente comerciais, mas econômicas com a Índia. Comercial é comprar e vender. Relações econômicas significam investimento. Significam investimentos, inclusive, em parceria para desenvolvimento de tecnologia, para produção industrial conjunta em complexos comuns. E a Índia está muito à frente do Brasil em algumas áreas, por exemplo, fármaco e mesmo tecnologia. Mas a Índia, embora tenha lá seus minerais, e tem, é um país grande, um país com terrenos diversos, não é? A Índia, ela também precisará dos minerais que existem no Brasil. Mas o governo brasileiro deve cumprir. Isso não é assunto para este mandato e nem para o próximo. Essa é uma exigência que vai se estender nas próximas décadas. De conseguir
transformar aquela riqueza natural em riqueza humana, riqueza produtiva, riqueza tecnológica. E não apenas entregar a riqueza natural sem a capacidade, nem sequer, de processar essa riqueza. O Brasil hoje não tem capacidade de processar essa riqueza. E aí, essa pergunta está chegando. Ela está ali, está chegando. E a pergunta será: o Brasil fará uma revolução na sua capacidade de investimento e conseguirá processar essa riqueza, ou entregará, como quer o Trump, para que os Estados Unidos realizem esse processamento? Ou entregará, como quer o Xi Jinping, à China, para que a China faça esse processamento? E nenhum país se aproxima da capacidade de processamento de minerais críticos e terras raras que a China tem. Essa capacidade de processamento, nem os Estados Unidos hoje se aproximam da capacidade de processamento que tem a China. A Índia é o único país daqueles que fundaram o BRICS, e aí também aqui entrou logo depois e fez o nome ir de BRIC para BRICS, a África do Sul, West de South, né? Pois bem, considerando Rússia, Índia, China e África do Sul, só a Índia tem superávites com o Brasil. Mesmo a China, maior parceiro comercial do Brasil, a China, ela tem um déficit que provavelmente será superado pela China. Provavelmente a China passará a ter superávit. Porém, é tal o volume de minerais e alimentos, e nesse caso os minerais pesam consideravelmente, o trabalho da Vale, é tal o volume que o Brasil vende para a China, que o Brasil ainda tem superávit. Com a Índia, não. É um déficit persistente. Então eu preciso, primeiro, aumentar o volume de transações bilaterais. O que o Brasil vende para a Índia, o que o Brasil compra da Índia. Mas não é só isso. É preciso olhar para a Índia de uma maneira que era inviável há 20 anos. A Índia, em muito pouco tempo, será o terceiro produto interno bruto do mundo, só atrás de Estados Unidos e China. E mais, há uma projeção feita por acadêmicos na área econômica que basicamente indica o seguinte: talvez daqui a 10 anos, mas não se elimina a possibilidade de que seja daqui a 5 anos, haverá 3 grandes potências econômicas no mundo. Os dois óbvios, Estados Unidos e China, e a Índia. A Índia tem problemas sociais imensos, até porque tem a maior população do mundo, já superou a chinesa, e ao mesmo tempo sem o tipo de ordem social e econômica que há na China, embora ambos tenham o mesmo modo de produção, que é capitalista. Parem de idealizar o mesmo modo de produção nos dois países, Índia e China. Porém, a Índia não tem mecanismos de compensação social. Compensação social, isso é muito sério. Priorização de investimentos na área de habitação, de produção de renda. Não tem a palavra prosperidade como meta de Estado, e não uma meta meramente retórica. Não tem. A Índia quer crescer, produzir riqueza. E claro, a produção bruta de riqueza também produz muita pobreza. E a Índia tem problemas sociais imensos, algumas áreas muito pobres no país.
E qualquer área da Índia, qualquer região da Índia, nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas. É um país que caminha para 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, correto? Então não há dúvida que é um país singular, peculiar. Não há algo similar com as características históricas, demográficas da Índia. O Narendra Modi, ele representa um movimento que é anterior ao nascimento do Modi, quando ainda os britânicos dominavam a Índia. Dominavam o chamado subcontinente, que compreendia o que é hoje a Índia, o que é hoje o Paquistão, o que é hoje Bangladesh. E também Sri Lanka. Pois bem, havia vários movimentos de resistência, movimentos para a independência. E um deles era, por razões históricas, por aquilo que ocorria naquele momento, um movimento de cunho nacionalista e, ao mesmo tempo, defensor do hinduísmo. É uma mescla, uma combinação de hinduísmo e nacionalismo. O Narendra Modi é um herdeiro desse movimento, que é majoritário na Índia. O Congresso Nacional, ele foi poder por muito tempo, inclusive com a Indira Gandhi. E, no entanto, o Congresso Nacional, o Partido do Congresso, ele é um partido que tenta se apresentar como próximo do islamismo, do hinduísmo, do cristianismo. Não é esse o centro da sua atuação política. Mas é a ideia de independência, de soberania, etc., com preocupações sociais. Ora, várias eleições ocorreram desde que Modi chegou ao poder, e o partido que combina hinduísmo e nacionalismo tem varrido o Partido do Congresso, histórico Partido do Congresso, também formado antes da independência, muito antes da independência. E o próprio Mahatma Gandhi reunia em vários momentos, embora ele tivesse algumas ações pessoais, né, que não podem ser enquadradas nesses rótulos político-partidários ou de movimentos políticos, mas ele carregava muito dessa combinação nacionalismo e hinduísmo. E, apesar de tudo isso, ou seja, apesar do nacionalismo ser elemento vital nas bandeiras ideológicas carregadas por Modi, o Modi está cedendo. Notem que Lula e Modi, sem anunciarem isso, e não o farão, mas deixarão a entender que querem uma retomada de um bloco de não alinhados. Ora, nós já dissemos isso aqui várias vezes, conversando com o Ronald. Esse bloco de não alinhados que existia durante a Guerra Fria, ele era uma marca de fantasia. Só, exclusivamente a Iugoslávia de Josip Broz Tito era não alinhada. Ela havia rompido com a União Soviética. O Tito foi expulso do Cominform pelo Stalin, que falou que Tito era revisionista, isso em 49, mas o afastamento já ocorreu em 48, pouco tempo depois do Tito chegar ao poder. E ele era um partisã, ele era um grande líder partisã. Ele foi fundamental para a unificação, de fato, da Iugoslávia. E as diferenças entre Eslovênia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Croácia, elas só reaparecem depois da morte do Tito. Ficaram ali, adormecidas, né?
e acordaram depois da morte do Tito, explodindo em guerra. Muito alimentada, aliás, pelo Ocidente. Mas só a Iugoslávia era não alinhada. A Índia, nos tempos de Indira Gandhi, era alinhada, embora não formalmente, não gritasse isso para o mundo, mas era alinhada à União Soviética. Até porque o seu grande rival, Paquistão, era alinhado aos Estados Unidos. E o Brasil também. O Brasil, na Guerra Fria, não era neutro. O Brasil era tributário do grande poder dos Estados Unidos, poder econômico, político, militar. O Brasil, e quando houve um movimento de buscar um não alinhamento, inclusive com Jânio Quadros, mas depois com João Goulart, esse foi um dos, não único, é óbvio, mas um dos motivos para o golpe de 64. Golpe alimentado pelos Estados Unidos. Pois Lula e Modi voltam a falar, sem usarem a expressão não alinhamento, bloco de não alinhados não usam essa expressão, mas tentam tratar política externa desse ponto de vista do não alinhamento. Mas os fatos são irremediáveis. Eles não podem ser ignorados, abstraídos. A política do Brasil. E aqui, não é preciso retroceder ao governo Bolsonaro, que era de adesão passional aos Estados Unidos, né? De juras de amor à bandeira dos Estados Unidos e tal. Mas no governo Lula, mesmo com aquele episódio das tarifas, e o Lula cresceu muito eleitoralmente para pensar em reeleição, com a bandeira da soberania, grande parte do país se indignou com o tarifaço e com a intromissão de Trump em assuntos internos do Brasil. Mas as decisões do governo brasileiro estão claramente alinhadas em política externa. Em política externa. Discursos à parte. Política, ações, com os interesses dos Estados Unidos. E a prova cabal disso é a Venezuela. A Venezuela ficou muito enfraquecida ao ter rejeitada a sua aspiração a pertencer ao BRICS. China, Rússia queriam, mas, até pela maneira como o BRICS funciona, disseram: esse é um assunto que o Brasil deve ter uma participação decisiva, porque é o seu subcontinente. E o Brasil disse não. Hoje, para tratar do sequestro de Maduro, o que está acontecendo hoje, inclusive, chegou lá o comandante lá do Comando Sul. Assim, portas abertas. Né? O governo venezuelano oficialmente diz: Maduro foi sequestrado, a Venezuela foi agredida. Mas ela está dando risada e tomando café. O governo venezuelano está dando risada e tomando café e brindando com o sequestrador. E com o comandante, ou seja, o chefe do Comando Sul, que é o responsável militar por ações, inclusive no Caribe. Mas em toda a América Central, América do Sul. Ora, e o Brasil se guarda de... A não ser com... Não admitimos intromissões, agressões, América do Sul é o subcontinente da paz e tal, balela. Que paz? E o Brasil se protege atrás da fronteira e diz: não é assunto meu. Mas a eleição foi tratada como assunto do Brasil.
exigindo atas, não admitindo nem aceitando os argumentos do Tribunal Eleitoral da Venezuela, mas não fez o mesmo quando a oposição denunciou fraude escancarada no Equador de Noboa. Porque os Estados Unidos não queriam ninguém criticando os votos dados a Noboa, questionando o processo eleitoral no Equador. É um alinhado. Não se meteu na ameaça feita por Trump aos eleitores argentinos, dizendo: ou deem maioria parlamentar ao Milei, ou eu tiro todo o dinheiro que eu pus aí, vocês estão... Aliás, ele usou uma palavra pesadíssima. Ele disse: o país de vocês estará morto. Inviável economicamente. Nada. Cuba. A agressão a Cuba hoje, ontem, há 64 anos, é permanentemente criminosa. Criminosa. E agora ela ganha tons, elementos de um ato genocida que está colocando em risco a vida de crianças, de idosos, de pessoas que precisam de uma internação hospitalar. O que ouvimos? Nada. Petro diz que ele e Trump têm em comum o amor pela liberdade. Petro! A que ponto, Petro? E a Índia? A Índia vai comprar mais petróleo do Brasil. Sabe por quê? Porque o Trump disse: parem de comprar petróleo da Rússia. E o Modi obedeceu. Onde está o nacionalismo? Que é uma das bases, um dos pilares do movimento ideológico de Modi. O outro é o hinduísmo. Onde está? Quando uma potência diz: pare de comprar. Você é um país soberano, você compra de quem quiser, você vende para quem quiser, por isso você é soberano. Se você não tem esses direitos, você não é soberano. Mas eu digo, não vai comprar petróleo da Rússia. E o Modi saiu procurando outros fornecedores. E aqui não importa o julgamento da questão russa, mas a obediência é imediata. Está, inclusive, colocando barcos e barcos no mar, procurando navios que levem petróleo do Irã para algum lugar. A serviço de quem? Dos Estados Unidos. Então, os fatos não só desafiam, mas desmoralizam discursos de não alinhamento, de soberania, quando esses fatos apontam em outra direção. Um alinhamento servil aos Estados Unidos.